Esse aqui é o Facebook. Começou aí? Começou aí. Ah, Boa noite! boa noite, pessoal do Insta. Como nós tivemos que improvisar a câmera aqui. Vocês nem imaginam como tá. A Aninha vai ficar um pouquinho de costas pra você, mas ela tem o perfil, tanto faz de frente de costas, ela é uma menina muito bonita, muito tranquila, muito bem. Aqui também, ó, já saiu ali, ó. Nós temos aqui a Leila de Papai Noel também, ela lá, a Leilinha vermelhinha ali, tudo aí. Nós já estamos de ano novo, Ana. E eu tô amarelo como sempre. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aliás, o último desse ano. Mais um ano que vem, nova temporada, né? Lugar novo. Novo bate-canal. Novo bate-canal. Aê, muito bem, muito bem, muito bem. Ana, por favor, se apresente, vai lá. Meu presente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu já estou destruindo tudo aqui. Ainda não nasceu, ainda não nasceu. Ainda não nasceu. Tem mais um pouquinho aqui. Hoje nós trouxemos uns convidados especiais para contarem para vocês a história que eles viveram, muito especial também. Nós temos aqui o caderninho, né, de pedido de orações. Se você tiver algum pedido de oração, quiser deixar o nome de alguém, pode mandar pra gente aqui em qualquer rede social. Nós vamos anotar e orar por você ou pela pessoa que você deseja. Natal está chegando, Ano Novo também, o ano está chegando ao fim. Como o tempo passa rápido, né? Voando. Esse ano voou, né? Uhum. Por isso que meu cabelo fica cada dia mais branco. Horrível também, precisa até umas luzes para te disfarçar. Como o ano passa voando, nossa semana também, então hoje é o dia do Senhor, iniciamos o nosso sábado. Descanse agora, pare tudo que você está fazendo e vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor e dos nossos convidados especiais. Hoje a história tá boa, hein? Hoje a história tá boa. Como é o nome do nosso podcast de hoje? É O Nascimento Improvável. O Nascimento Improvável. Ela gosta dessas coisinhas. Só é mais tranquilo porque eu seguro as duas. Aqui é um ponto assim de equilíbrio, entendeu? Porque se deixar, olha, só Jesus na causa, viu? Boa noite pra você que tá aí com a gente. Eu também já tô destruindo tudo aqui. Que bom que você tá aqui com a gente nessa noite. Eu tô ansiosa de verdade pra escutar detalhes dessa história e arrematar com a história que a gente escolheu hoje, que não poderia ser outra por conta da data que a gente tá tão perto. E que você possa interagir com a gente. Hoje estamos sem um elemento, Fernanda. Fernandinha, um beijo, Fê. Está sendo filha de Deus. Porque assim, outro dia assim, que vivia passeando, eu falei, nossa, ela falou, também sou filha de Deus. Eu falei, mas você ultimamente tá sendo filha de Deus demais. Muito mimado. Muito mimadinho demais, viu, Danilo? Muito mimadinho demais. Então vou fazer o papel da Fernanda hoje, tá? Ó, você que tá aí assistindo, compartilha, já envia pra pessoa que precisa escutar a mensagem de hoje, que vai ser sensacional. Vai ser maravilhosa. Estamos no 14º episódio. 14º episódio, gente, é praticamente no Hartley. Nossa, tá passando rápido demais. Verdade, muito legal, muito bom. Tenho aqui o privilégio de trazer aqui com a gente esse casal aqui que não é um casal que trabalha junto. Você falou Parceiros. casal, eu achei que tinha casado, aí descobri que não era Esquisito. casal. Por isso, para evitar qualquer tipo de constrangimento, Danilo, faz favor, chama a sua esposa, apresenta ela aqui, chama ela entrar aqui, vai lá, Danilo, chama ela. Pode. Pode, você gostou? Pode vir, vem cá, gente. Para evitar, olha, tá aqui, essa menininha aqui, por favor, se apresenta. Eu sou Sebastiana, Eu sou a Aline, eu sou a esposa do Danilo. Pronto, tá resolvido. O casal é esse. Casal é esse. Seja bem-vinda, viu, Aline? Deus te abençoe, viu? Amém. Danilão, Obrigado. seja bem-vindo, viu? Tenho um carinho muito grande por você, uma pessoa muito competente. O Danilo, na verdade, ele é um GCM, tá? Só que ele foi locado para o SAMU. Aliás, ele faz um trabalho, todos fazem um trabalho maravilhoso. Bom, eu sou suspeito, eu tive o privilégio, né, de, como secretário de saúde do SAMU, vir para Socorro. Foi uma emoção muito grande, né, Danilo? Foi Maravilhoso. essencial para o município, foi um equipamento aí que está ajudando muito a população, né? É. Legal. E foi tão bonito no dia quando começamos, né? Aquele desfile na cidade, foi muito legal. Muito legal. Leila, manda um beijo para os seus seguidores aí. Gostou dessa? Nossa. Ó, Não Leila, esperava por isso, hein? Amanda Vasconcelos tá falando, Ruth, a Leila. Falei Maravilhosa. quando eu falo que tem seguidor, ninguém acredita. Você tem que entender que você tem potencial. Você, Danilão, aí, ó. Vai lá, manda um beijo pra galera aí.
Bom, boa noite. Um beijo, Amandinha. Obrigada aí a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. É isso aí. Vamos começar a mandar um beijo para todo mundo. Olha, meu amigo Marcos Cecília Mandi, como sempre aqui conosco, um beijo para você aí, ó, gente. Olha, temos aí a Raquel Araújo, irmã da Renatinha, Samuzenta, né? Opa. Renatinha aí, Renatinha hoje está de plantão. Ah, Renatinha de plantão. Aliás, um beijo pra galera do SAMU. Tenho muito carinho por todos vocês. Vocês são fora de série. Vocês são diferentes, né? Aliás, todos nossos aí, né? Pessoal que trabalha muito, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU, colaboradores, criançada, gosta muito do que faz e faz com muito amor, né? Com muito amor. Olha aí, Marcelo Gianotti, fiel de carteirinha aqui conosco. Gente, no Instagram tá fã clube da Leila. Aqui. Você viu? Olha! Juliana, outra sobrinha dela, Juliana, Celissa, a Cabi Genghini também tá falando, Leila, Carol, Celissa, o Caio Santos, tia Leila, melhor de Sobrinho da todas. Não, você sabe, né, Aninha? Nós assim, a gente convida toda a família para não tem como Dá não dar, audiência, pra dar dá audiência. audiência. pra galera da igreja, pra família. Aí, legal. isso aí, quem A mais? Jéssica do Sérgio também tá mandando um beijo pra mim e pra você. Como assim pra mim, pra você? Eu? Pra vocês não. É isso que Pra a mim, gente pra tem que ver. suportar. Esse tipo de coisa que a gente tolera. Desculpa. Olha, chegou, Não queria causar discórdia. chegou hoje até enrolado no cesto, gente. Olha que bênção. Gostei é das minhas. Ó, Caio Santos, eu já falei dele. Nossa, tem muita gente aqui. Leila, fã clube, amiga. Olha aqui, nós temos aqui a Lila Verzani. Ô Lila, que bom que você está aqui conosco, viu? Temos a Paty Dantas, a Fernanda mandando um beijo para nós aqui, gente. E eu mexi, a Márcia de Assis, né, tem muita gente aqui. Dona Rosana tá aqui também, viu? Rosana tá aqui. Gente, nós colocamos o tema e vocês vão entender um pouquinho do porquê. Mas antes de falar sobre o tema, é a terceira vez que eu repito esse texto, mas eu gosto dele e eu acho que tem a ver com o que está acontecendo aqui agora. Esse momento que nós paramos um pouquinho para descansar. Deus preparou esse dia para que você descansasse um pouquinho da semana, daquela correria. A Leila, eu fiquei sabendo que depois aqui já vai para um ensaio, né? Leila, você canta? Tá todo mundo falando aqui pra Leila cantar. A capela Tem várias pessoas aqui, ó. Pede pra Leila cantar. Pede pra Leila cantar. Galera, continue insistindo e nós vamos fazer ela cantar aqui a capela. Não, aí eu já não consigo. Pede pra subir. Sobe. Agora quero ser boa, Danilo. Vamos fazer ela cantar aqui. Ou canta, não tem essa, não. Ó, todo mundo aqui, ó. Canta. Aí, tá vendo? A galerinha tá firme lá. E por que eu gosto desse momento? É um momento da gente dar uma respirada, né, Carol? Né, Aninha? A gente respirar. E o salmista fala assim: o Senhor é minha luz, minha salvação. De quem terei medo? E aí eu sempre costumo colocar na última frase, não é que de quem terei medo, ele queria dizer assim, por que eu estou com medo? Né? O salmista fala, por que eu estou com medo? E aí eu vou lá no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Eu acho que é aquele momento que você fala assim, deixa eu respirar um pouquinho, entrar na casa de Deus, descansar um pouquinho das dificuldades, não se importar das flechadas que o inimigo vai te dar amanhã ou depois da manhã, não tem importância, porque infelizmente nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, alguém está sempre preparando uma coisa para te fazer de mal. Infelizmente essa é a verdade. Enquanto estivermos nesse mundo, é impressionante, né? Enquanto nós estamos aqui, sempre vai ter alguém ainda que vai querer te fazer algo para te prejudicar. Deus fala assim, Davi fala assim, eu quero estar no colo de Deus, eu quero estar protegido por Deus. Aí Deus olha para você e fala assim, vou tirar você de um lamaçal e colocar você sobre uma rocha. É isso. Você sabe que eu a vida inteira trabalhei com urgência e emergência, a vida inteira. E era muito interessante porque nós trabalhamos há quantos anos juntos, acho? Foi em 2006. Assim, nessa altura dá para escutar bem a voz dela? Então, 2006, legal.
E a Leila lembra disso, normalmente quando acontecia algum acidente, alguma coisa no hospital, era a galera do raio-x que ia primeiro, né? Era o pessoal do raio-x. Até eu fui me adaptando a algumas situações no raio-x, que eu lembro que chegava o acidentado e às vezes na correria o paciente ficava em cima do colchonete, o colchonete ficava grudando, e aí você não tinha como mexer com o paciente, a gente colocava o lençol por baixo. Aí eu percebi uma hora que a maca que pegava o paciente na ambulância era maior do que a maca que ia pro raio-x. Eu fui lá e cortei as quatro pernas da maca para ficar a mesma altura da maca do raio-x. Agora eles não, hoje eles têm maca que desmonta, que fica da altura que né? Eu sofri demais, gente, eu sofri demais. Você olha, é antigo, né? Eu não sou antigo, eu sou jovem há mais tempo. Existe uma grande diferença, aqui é difícil, gente. Então, aqui é difícil. gostei dessa jovem há mais tempo. Ficou bom, né, Andressa? Então, a urgência e emergência era uma coisa assim bem interessante. Naquela hora é você ou é você. Não é isso mesmo? É você ou é você. Às vezes você não está no suporte do hospital. E quando você está no suporte do hospital, mesmo você estando no suporte do hospital, às vezes tem pessoas que na hora da luta nem todos têm a mesma frieza. E quando eu falo frieza, não é que você não se comove, não se importe, mas você tem que raciocinar naquela hora. Se você trabalhar com o coração, você pode deixar de salvar uma vida. Exatamente. Não é isso mesmo, Leila? Exatamente. Você tem que trabalhar com o coração. E a história que nós vamos contar agora, eu quero apresentar para quem não sabe. O Danilo e a Leila viveram várias experiências. Se fôssemos trazer aqui o SAMU, aliás, o SAMU está fazendo 10 anos de SAMU, quanta história, quanta socorrência. Uma salva de palmas para o SAMU. Quantas histórias, quantas vidas foram salvas, né? Se fosse jogar o podcast ali, garanto que muita gente ia falar, eu fui salvo, graças ao SAMU, né? Tanta alegria, tanta coisa linda. Mas vamos falar de um tema específico e a Carol vai explicar por quê. Eu quero que o Danilo, a Leila, conte pra gente, fiquem tranquilos, porque vocês há pouco tempo, acho que um mês? Um mês. Um Foi no mês, dia 20 acertei. de novembro. 20, marcou até a data. É né? feriado, né? Feriado. 20 de novembro, já aconteceu, desculpa, de outras crianças nascerem no SAMU. Já aconteceu. Várias vezes, né? E eles são treinados, capacitados, aliás, vivem se capacitando, né? Porque a medicina é uma coisa assim, né? Todo dia ela se renova, né? Você não pode ficar desatualizado, né? De maneira alguma. Mas esse parto, ele foi diferente, porque teve um porquê. Nós colocamos o título em cima disso, um nascimento improvável. Eu ouvi falar que, na verdade, não era nem para ter nascido em socorro, porque nós não temos a UTI neonatal. Socorro, nós temos uma UTI, uma alta complexidade, né? Mas não são todos os hospitais que têm uma UTI neonatal, não é verdade? E aí conta pra gente como é que foi, senão eu vou contar a história. Vai lá, conta pra gente, vai lá. E assim, é muito legal porque assim, a gente está acostumado com várias ocorrências e tal, e a gente lida muito com a dor da pessoa. A gente pega as pessoas no pior momento, né? No momento de dor e tal. E essa ocorrência em si, ela pra gente, claro que depois que passou, porque na hora a gente ficou meio, né? Mas depois que passou foi um presente, porque assim, é uma alegria ver uma criança nascendo. Eu não tenho filho, mas assim, é uma emoção absurda você participar disso, né? Você vê aquela mãe, assim, que estava num momento de dor, gritando, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. E quando ela pegou o bebê, eu sempre falava pra ela, falei, fica calma, que quando o bebê nascer, vai passar essa dor. Não tem remédio que eu faça pra você que vai melhorar essa dor. Mas a hora que seu bebê nascer, vai passar. Só que assim, a minha ideia é que ele nascesse dentro de um hospital, né? Só que ele não quis, né? Ele não estava muito afim, então tudo bem. E quando aconteceu todo o parto e tal, e ela pegou ele no colo e abraçou, ela falou assim, é bem que você falou que a dor passou. E passou tudo mesmo, né? E aí aquele momento que, de uma certa forma, deu apreensão, porque a gente quer sempre que uma ocorrência acabe bem, né? A gente entregar tanto a mãe quanto o bebê bem no hospital. Então, até isso acontecer, a gente fica meio apreensivo. Como que vai ser? A ambulância não é um lugar adequado para uma criança nascer. A gente estuda, a gente se prepara. Marca essa frase, né? A ambulância não é o lugar adequado para uma criança nascer. Tem a ver com o que você vai falar. Mas assim, a gente se prepara e toda vez que a gente faz as aulas práticas,
é com bebê, é com uma boneca. Uma boneca, né? Né? Então, tudo bem, a boneca, né? Vai sobreviver. A gente cria situações, a pior situação possível pra gente se preparar até mesmo psicologicamente, mas é uma boneca, você tem noção. Quando você vê que o cenário é completamente diferente, quando começou que ela falou assim, moça, tá nascendo, eu falei, não, não tá. Ela falou, tá. A negação, né? Não tá. Você tá enganado, você tá enganado. Aí eu falei pra Araújo, eu falei, encosta porque tá nascendo. Não E é interessante tem. que você na hora você tá no volante ali, Eu tô tá? aqui e a gente tem que estar atenado, né, com a colega. Porque você fica junto com o Eu, paciente. eu tô junto com o paciente, monitorando ela o tempo inteiro. E assim, ele olhava pra mim e eu, liga a sirene e vai. Será que alguém não deixa nascer na minha mão? A gente sempre, quando a gente pega a gestante, eu e o Araújo, a gente sempre fala, tá a fim de fazer parto hoje? Ele não. Eu falei, então corre. Nesse dia, a gente não fez essa brincadeira, né? Porque sempre a gente faz. Um dia que não teve essa... Toda vez a gente fala, tá a fim de fazer parto? Não, então corre. E aí nesse dia era feriado, a estrada tava lotada, porque era a volta do pessoal, tava desde o feriado do dia 15, então era a volta do pessoal, era bem, tipo, era o quê? Umas 8 horas da manhã, né? Ah, era de dia. Nasceu 8h15 a criança, né? Então era bem no comecinho. Vocês saíram às 8 daqui? A gente saiu às 8, 8h15. Então, peraí, o parto dela era mais delicado, teria que ser mais delicado, ele né? foi, ela foi transferida alto porque risco. era 36 semanas. Aham. Então ainda é considerado prematuro. Entendi. Como não tem a UTI NEL, Tá pressão vamos alta, transferir. alguma coisa? Não, e assim, só que ela nunca tinha entrado em trabalho de parto, porque os 2 partos anteriores eram cesárea. Ah, tá. Então, assim, de uma certa forma, tranquilo. ela tava com dor, mas ela nunca entrou em trabalho de parto. Te dá uma certa segurança, Sim, é né? porque se ela tivesse tido alguma coisa mais, o hospital também não permitiria que saísse dali. Exatamente, porque assim, deveria ser a alfa acompanhada com o médico. Mas ela nunca entrou em trabalho de parto, ela tava com dor, mas a médica examinou, pode ir que não vai nascer com vocês. Tudo bem, né? Mas você sabe que todo ser humano tem livre-arbítrio. É. Só que Não ninguém era, né? falou isso, porque o bebê é o Gael. E ninguém avisou o Gael que não era pra ele nascer, né? Que a gente tinha um combinado. Ó, né? fica aí o convite Hora dele. para que possamos trazer essa família aqui, o Gael e a mãe aqui, pra né, isso ia ser legal, né? E aí ninguém avisou o Gael e 15 minutos depois ele resolveu que ele não ia nascer em Bragança, ele nasceu ali na Cachoeirinha. Foi na cachoeirinha. Ele não Ele queria ser, ó, Socorrência. socorrência, Nem que né? seja na divisa ali, mas... Você faz o seguinte, ó, É. a hora de nascer você dá uma rezinha, na ambulância, Socorro. socorro. Exatamente. E na hora que ela falou assim, porque qual é o trabalho do socorrista ali na hora? Porque ela é uma técnica de Sim. enfermagem, né? Mas o trabalho do socorrista ali na hora, quanto que Na verdade, a gente tem um treinamento teórico, mensal, bimestral, a gente sempre está sendo avaliado, né, Tá. na teoria. E o condutor é condutor socorrista. E a gente tem o mesmo treinamento, só não posso fazer medicações, parte só- evasiva, né? Perfeito. Aí o que o condutor tem que ter Mas se atenção estiver na- sozinho, mais você vai na- fazer, né? Na necessidade a gente vai ter que, né? É como você tinha dito, tem coisa que você tem que... Você sabe a teoria, você tem que se manter frio, não frio... Não se ponto importar. de não se importar. Mas a gente tem que ser profissional, tem que fazer, tem que realizar, tem que acontecer. E até foi um caso interessante que nós nunca presenciamos um parto Ó, a gente foi a na primeira viatura. vez que a gente Ah, fez um com parto. vocês foi a primeira vez. Eu tô há 5 Foi tudo anos no meio- SAMU, o Foi Araújo nove, tá há né? 9 e a gente nunca tinha feito um Com parto. quem já nasceu criança lá? Nasceu com a Renata, com a Juliana e com a Vivian. Ah, tá. Então, mas ela avisa vocês. Então. Eu já cheguei em uma ocorrência, tava eu com a Juliana, e tipo, já tinha nascido a criança. Fizemos o pós, né? Tipo, cortar o Cordão, cordão fazer umbilical, tudo que precisava. fazer o pós e levar até a Santa Casa. Mas assim, de evoluir para o nascimento não tinha acontecido. E a mãe na hora ela tava nervosa, tava... A mãe, ela tava com muita dor. E é muito engraçado como as pessoas reagem, né? Porque a única coisa que ela falava, não pode nascer, porque eu vou fazer ela criadura. Eu falei, filha. Ela falou, eu tô com a documentação toda Tá tudo pronta. pronto. Eu falei, desculpa. Mas dá pro Gael ler. Mais uma vez, não conversaram com ele, não deixaram ele a par do que estava acontecendo, e aí não Tava teve querendo ir acordo. pro mundo. Né? E aí, mas assim, depois, né, no dia foi muito legal, porque aí teve o parto, a gente chama, né, a Alfa pra vir, vem o médico, tudo pra avaliar. E aí tanto- vocês vão
pra Bragança ou volta pra É, Bragança? A gente Alfa. segue pra Bragança. A Alfa vem com o médico. É, Aí com o médico aí a pra gente comprar avisou no medicamento. rádio, né, que a criança já tinha nascido. Foi o Araújo que cortou o cordão umbilical. Foi. E aí a É o gente, médico, se quiser o diploma, eu dou o diploma. É o médico. Tá quase. a gente fez tudo que precisava, né? Porque aí você tem que aquecer a criança, tem todos os cuidados depois que nasce, né? A gente precisa ter muito cuidado. A principal causa de morte em recém-nascido é por conta de hipotermia. Então a gente precisa aquecer, coloca dentro de um saquinho e assim, muito legal, porque a gente tem um saquinho, tem as coisas tudo preparada na ambulância, né? Toquinha, tudo. Só que aí eu tenho que ver os sinais dele, como que ele nasceu, se ele tá reagindo bem, se tá respirando, Pergunta o coloração CPF. de pele. E nasceu Então, ótimo. e nasceu super bem. Olha, Graças a Deus, acho que eu nunca orei tanto na minha vida pra aquela criança nascer bem. E assim, ele nasceu super bem. E aí, depois que entregou pra mãe, assim, ela só queria filmar, mostrar pra todo mundo. Ah, que lindo. Aproveita. Como é que é o nome dela? Ela é a Aline. Aline, não sei se você está assistindo, vai assistir depois, a gente tem que mandar para ela. Mas Deus te abençoe, viu? Muito para você e pro Gaia. E o marido, sabe? O marido, eu não sei, Não tava, sabe. acho que era uma, É não sei se era irmã ou era prima que tava junto com ela, Prima que né? tava junto. Mas vamos mandar um beijo para eles, tá? Deus E abençoe foi muito. assim, e até mesmo a acompanhante, ela tava até aqui muito tranquila por toda aquela situação. Ah, Ela tinha ficou uma acompanhante filmando, junto. tinha, que era a prima dela. Ela ficou filmando tudo, e aí ligando pra família, avisando. Passando. Você não acredita, nasceu, mas você já está no hospital. Não, não. Tá chegando, tá chegando. Como é que é? Olha, alô, tudo bem? Tudo bem? Nasceu, nasceu. Você já está no hospital. Não, a gente tá aqui na cachoeirinha. Como assim? Como assim no apostamento? E aí a gente avisou pelo rádio, né, que já tinha nascido e que eu precisava do médico. O médico falou que estava vindo de encontro, a gente falou, a gente continua então, né, pra poder ser mais rápido. E aí um pouquinho mais pra frente, aí chegou a Alfa, chegou a médica, foi avaliar, tudo certinho, tanto o bebê quanto a mãe, estavam todos bem. A médica entrou na nossa ambulância e a gente seguiu pra o HUSP. E Liberou a a mãe- ambulância dela, né? Ela tava com a ambulância dela, ela desceu com o equipamento e falou, ó, você segue e a gente vai nesse carro mesmo. Aí Ah, vocês. chegamos até a Ah, USP tá. mesmo, Vocês né? foram já na ambulância que vocês É, já O estavam. mesmo Na carro nossa. que teve, ela avaliou, falou, ó, não, tá ok, vamos prosseguir. Mas deve ter sido uma emoção fantástica, né? Olha, é indescritível. Eu não consigo, toda vez, eu tenho o vídeo que a mãe me mandou, e toda vez que eu vejo o vídeo é muito emocionante de ver. Ah, você Muito. tem o vídeo do nascimento? Do nascimento, de toda aquela A bagunça. acompanhante filmou na hora. Ela foi filmando Tipo assim, se tudo. vira. É. Sensacional. Vamos ver. fazer, né? É. Vai filmar pra mostrar depois. Guardar de A mãe falou, recordação. filma. A mãe Pô, falou, calma, filma. gente, calma. Nós vamos pro hospital, vamos terminar aqui. Tanto que até no vídeo a gente está bem calmo, porque o treinamento é importante, muito importante. O coração pode estar apertado, mas É. a mão tem que estar Mas a tranquila. gente tem que fazer. Acho que tem mais ou menos uns 10 dias que eu fui num restaurante e a moça, nossa, foi você que fez o parto, né? Eu falei, foi. Aí ela falou, nossa, você tava muito calma. Eu falei, eu é que sei. Eu falei, eu disfarço bem, porque assim, acho que metade do dia minhas pernas tremiam. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E foi emocionante, assim, é muito bom ter vivido A gente isso. vê, claro, que tinha um terceiro elemento junto com vocês, né? Com certeza, absoluta, absoluta. Deus Porque a mãe amigo. depois me mandou mensagem agradecendo. Ela falou, olha, graças a Deus ele não precisou ir pra UTI, ficou Olha comigo só. no quarto, ela ficou super bem. Então eu não tenho a menor dúvida de que a gente com certeza não estava só. Muito lindo. É engraçado que é um nascimento que a gente vai, puxa vida, não era nem para nascer aqui em Socorro, era para ter nascido, é um nascimento assim, literalmente improvável. Improvável. Né? Literalmente improvável. Gente, nós vamos emendar um pouquinho do detalhe da história e vamos continuar falando sobre do mesmo caso. A Carol vai comentar sobre esse outro nascimento improvável. Sim, estamos pertinho do Natal, né? É isso aí. Então a gente não tinha outro tema que a gente pudesse falar senão esse. E quando a gente estava trocando uma ideia sobre o que falar, e o Ricardo soltou esse tema aí, nascimento improvável, eu adorei essa palavra, improvável. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho em cima dela hoje, porque Deus nunca é pego de surpresa, né? Nunca, Nós jamais. somos, né? Mas A gente mas Deus nunca é pego de surpresa. E apesar de que as situações às vezes fogem do nosso Do nosso controle, controle. Ele tá cuidando sempre de tudo. Eu acho que vocês puderam testemunhar isso naquele momento, né? certeza. O terceiro elemento com vocês, não é? Então,
Deus nunca é pego de surpresa. E no nascimento de hoje também não. Deus ele já tinha o controle de tudo, já estava tudo planejado. E acho que uma lição que a gente tira é que Deus está cuidando de tudo, para que a gente possa sempre se acalmar, ter o sangue frio, para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer, não é? Tem a Bíblia, ela é cheia de profecias, né? E a respeito da primeira vinda de Jesus aqui nessa terra não é diferente. Existem muitas profecias que falavam sobre o nascimento de Jesus. E aí então, de repente, chega o grande momento. A gente fala que a Bíblia fala que a plenitude do tempo. Jesus veio para nascer aqui nesse mundo com o objetivo de nos salvar. E no livro de Mateus, se você em casa tiver com a sua Bíblia, já pode abrir Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Ele começa retratando a genealogia de Jesus. E eu acho que tem um detalhe aqui muito legal, que vai ter tudo a ver com esses improváveis da nossa vida. Então, Mateus capítulo 1, a gente não vai ler todos os versículos, mas eu queria destacar só alguns para vocês aí, se você já encontrou. Lá diz assim, ó, o versículo 1, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E aí ele continua. E aí ele vai descrevendo toda a genealogia, desde Abraão, passando por Davi, até chegar em Jesus. Só que o interessante é que ele cita 5 mulheres nessa genealogia. Naquela época não era comum citar mulheres, né? Não Ainda era. mais numa genealogia de um hebreu, né? Exatamente. De um judeu. E aí ele cita 5 mulheres. Quais eram elas? Tamar, Raabe, ela nem era do povo de Israel, ela era uma estrangeira. Ruth, que também era estrangeira. Batseba, que era esposa de um heteu, também teve uma história muito louca. E Maria, que era mãe de Jesus. Então essas 5 mulheres são citadas e elas eram pessoas comuns, cada um com seus problemas, mas isso mostra como Deus trabalha com pessoas diferentes, né? Com os improváveis. E isso pegou muito comigo, sabe? Deus trabalha com os improváveis. Se você for olhar a história de cada uma delas, você talvez em alguma delas você teria vergonha de colocar, falar que é sua parente. Uhum. Né? Exatamente. Se for falar de Raabe, De Raabe. né? Uma prostituta. Se for falar de Betseba, uma adúltera, né? Você já imaginou? Ah, você é prima tal? Não, nem conheço. Nem conheço, né? Exatamente. Na verdade, É. Jesus foi lá e contou, elas, eu sou descendente delas. Que legal, né? Você imagina? E aí eu li um comentário que fala assim, ó, isso mostra que Deus trabalha por intermédio de homens e mulheres, judeus, gentios, todo tipo de etnia, bem como dos mais diversos tipos de pecadores arrependidos e salvos. Amém. Então tá todo mundo dentro. E aí eu fiquei pensando, essas mulheres e tantos outros aqui citados eram improváveis. E talvez vocês dois fossem improváveis na vida daquela mulher, na vida da Aline, né? Imagina, ela nem conhecia vocês, nunca tinha ouvido falar de vocês, e olha o impacto que vocês tiveram na vida dela. Não é interessante como vocês entraram na vida dessa família para sempre? Exatamente. Não é mesmo? Né? A gente vê aí a Aninha, que está há poucos dias aí de nascer. A gente fica mesmo, né, pensando, né, o que vai acontecer daqui aos dias? Quem fará parte dessa história, né? Como é que é a ansiedade disso? Muita. Se conhecer, ver a carinha dela, eu ficava imaginando como é que era a carinha da minha filha. A gente fica preocupada com o parto, né? Eu pelo menos sou muito ansiosa, então Quem não é, né? Pensa bem. rola uma preocupação e também na ansiedade de ver logo, né, carinha, de Contar se tem todo 10 mundo. dedinhos. Perfeita. Torcer né? pra puxar o Julinho, pra ser mais tranquilo. Não, né? aí não. A E minha, pior. se Jesus não aparece na vida dela, E o pior, Ricardo, que ela é a cara do Álvaro do ultrassom. ah é? Mas como é que pode ser? Ah não, ela vai ser bonita. Vai ser bonito. Vai ser bonita. Então a ansiedade é muito grande, a gente fica na expectativa, né? Imagina essa mãezinha, então, que tava uma Exatamente. semana a mais que eu. E assim, muito provavelmente ela já tinha feito todos os planos, né? Ela tinha Sim. uma documentação que ela ia fazer a laqueadura, né? É. Ela muito provavelmente programou que o marido ia estar junto com ela na sala, né?
a gente faz planos, a gente faz todos os planos nossos... não são nossos. Exatamente. Né? E a gente, e a gente é surpreendido com uma situação inusitada, Exato. né? Você tem noção amanhã o Gael contar a história dele? Nossa. Você vai ser, olha, Já nasci, pensou? Vai ser não é muito legal? legal. É bem interessante. E é isso, esse nascimento improvável, porque se imaginar toda a história de Jesus, não era para ele ter nascido da maneira como ele nasceu, Então, para os homens. para os homens. Quando o pecado entrou no mundo, né, Deus ele já deu a promessa para Eva. Falou assim, ó, o meu descendente, seu descendente vai pisar na cabeça da serpente. Então, o Messias vai vir. E aí Eva achou que era o filho dela, né, que já seria o Messias, pronto, acabou. Ah, se fosse assim, né? Então, todas as mulheres israelitas, elas tinham o maior sonho de serem mãe, porque elas imaginavam que poderia vir delas o Messias. Só que o tempo foi passando, Tanta né? coisa aconteceu, né? Exatamente. E é por isso que aquelas que não conseguiam engravidar ficavam tão tristes, né? É, exatamente. Porque se sentiam amaldiçoadas. Olha que interessante, né? Se sentiam amaldiçoadas. Você vê como é que é interessante, né? Na verdade, diz na genética que quem dá o sexo é o marido. Uhum. É o marido que diz, Que define. que define, né? E elas eram culpadas quando davam só mulheres. Olha só. Não é verdade? Uhum. É verdade. Ah, eu não consegui te dar um filho para ser um herdeiro, né? Para ser um soldado, para ser... Né? Mas na verdade, quem não estava dando um filho era o marido. Era o marido. E aí então chegou a plenitude do tempo, chegou o tempo de Jesus vir ao mundo. E aí olha que improvável, né? Deus escolhe uma menina, né? Que não era casada, ela era noiva ainda. Imagina pra época, né? Imagina que imaginou? escândalo, não é? E aí escolhe ela para ser a mãe de Jesus. E assim, o complicado, né? A época, hoje em dia nem tanto, mas assim, existe um preconceito com uma mãe solteira, mas na época elas eram apedrejadas, né? Exato. Então era muito complicado, não era só tipo um preconceito de tipo, não vou andar com ela porque ela não é uma boa pessoa, Você né? sabe que eu Era pensando pagar com a nisso, vida. Você sabe que eu pensando nisso, Lila, a gente observa que não foi só Maria que foi escolhida por Deus, José também foi escolhido por Deus. Porque por exemplo, Maria é escolhida por Deus, mas se José não era uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que amasse o próximo, ele simplesmente abandonaria Maria. Imagina José também como ele ficou, né? Ainda bem que o anjo apareceu pra ele. E ele tinha um caráter muito bom, né? Porque ele falou, Maria, a gente se separa quietinho, ninguém precisa saber, não precisa ter apedrejamento nenhum. Ele foi muito bacana. O detalhe que a Ana falou aqui é muito importante. O anjo aparece para José depois dele ter tomado a decisão de proteger Maria. Exatamente. Esse é o detalhe, né? Ele não aparece, tô com dúvida, aí o anjo aparece. Bom, não é isso. Aí agora eu me decidi, né? Não, ele aparece antes. Quer dizer, ele decide antes. Exatamente. Daí o anjo aparece lá no verso 23, Mateus 1, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí então José fica um pouco mais tranquilo, né? Apesar das dificuldades que eles ainda devem ter passado, né? Exato. Todo o preconceito, enfim, enfrentaram isso. Tinha uma coisa assim, mostrava-se que José era temente a Deus, porque esse texto aparecera 600 anos antes por Isaías. E o livro mais lido na época, que era o Antigo Testamento, era Isaías. Então José provavelmente já tinha lido. Quando o anjo fala, aí caiu a ficha dele. Aí caiu a ficha dele. Nossa, imagina. E eles foram os escolhidos. Então sou eu escolhido? Os improváveis, por que eu? Quem nunca pensou, né? A gente, nas nossas coisinhas, né? Que não é nem ser mãe do Filho de Deus. A gente pensa, por que eu? Imagina José e Maria, gente. Eu paro, eu penso assim, cada vez que eu olho para lá, eu fico, nossa, pensar que se não fosse naquele dia, naquela hora, não seria a Laís. Você já parou para pensar? Estou correto? Se não fosse naquele dia, naquela hora, seria a Laís. Então eu falo assim, meu Deus, que presente que Deus me deu. Uma pessoa, né, assim... E se não fosse naquele dia, naquela hora, não seriam vocês que estariam na vida desse cara, da Aline. Exatamente. Né? Então, para nós é improvável, mas para Deus não, né? Exatamente. E aí, se a gente pula para o livro de Lucas, que também retrata essa história, no capítulo 2, conta um pouquinho mais de detalhe. Maria, então, ela estava grávida, estava prestes a dar à luz, né? Nas 36 semanas. Cadê? Não sei. Eu acho que ele nasceu de 39, 40. Então estava pertinho. E aí,
foi lançado um decreto do recenseamento, né? E naquela época eles voltavam para as cidades de origem para que eles pudessem fazer o recenseamento. Então eles vão até lá, e o capítulo 2 de Lucas retrata isso. E aí eles vão procurar um lugar para ficar. Só que eles não encontram um lugar para ficar. Eu estava escutando o Rodrigo Silva falando sobre isso, e ele conta que Belém era uma cidade bem pequenininha. Então não era provável que tivessem hotéis, mas a Bíblia fala que eles não acharam hospedaria. Como que funcionava? Naquela época, as casas, elas geralmente eram de um cômodo só, e na parte de baixo tinha tipo um porãozinho, uma garaginha, um porãozinho. E era comum que as famílias deixassem os cabritinhos, os bichinhos que eles tinham ali no quintal, o jumentinho que servia de motocicleta na época, então ficavam todos ali. E na época, não é? Rodrigo Silva falou. E na época, quando estava frio, eles guardavam os animaizinhos dentro desse porão. É costume do pessoal lá no Oriente, essa questão de receber pessoas em casa é algo muito forte para eles, né? A Ana comentou disso no podcast passado com a gente. É muito forte. É honroso para ele receber alguém. Então, provavelmente, José e Maria, eles foram para ficar numa casa como essa, e provavelmente era a casa de um parente, né? Porém, eles não encontraram hospedaria. O quarto que eram recebidos, geralmente a casa tinha um cômodo, às vezes tinha 2. Esse segundo cômodo era para abrigar os familiares, as pessoas que chegavam. E aí, pode ser que por conta desse preconceito, dessas coisas, né, da história deles, eles falaram, não tem lugar para vocês ficarem, mas podem ficar ali, na manjedoura, né, onde ele vai nascer, pode ficar ali no porãozinho, né. Então isso mostra também as dificuldades que eles enfrentaram por serem os escolhidos de Deus. Às vezes a gente paga preços altos, não é? Por sermos escolhidos de Deus. E eles enfrentaram tudo, não tem problema. Aí o texto vai contar que Maria começou a dar luz, né? Vocês sabem bem como é. E então ela aqui naquele lugar, com os bichinhos ali. Improvável como sabe o que eu fico imaginando? Pensa bem, ó. Agora vamos imaginar uma cena. Eu gosto, né, de imaginar uma cena. Você sai, né, da ambulância, você sai, você está cuidando, você está na ambulância. Agora você imagine bem o apuro de José, né? O SAMU dele era um jumento. Um jumentinho. E ela estava ali com dor, ela já deveria estar com dor. Você já imaginou o desespero? Ele vai numa porta, não abre, ele vai em outra, não abre, ele vai tentando achar lugar para colocar a esposa. A coitada andou tanto. Você tem noção disso, gente? Ana, imagina, você em cima do cavalinho andando. Você hoje, você quer fazer uma viagem, vai até Bragança em cima do cavalinho hoje? Você tá... Não é? Você imagina... SAMU? Não, aí você vai imaginando o desespero de José. Como José foi importante naquela hora, ele tinha que ser calmo, tranquilo, para que ela mantivesse a calma também. Exatamente. Né? E aí Jesus nasceu ali na manjedoura, provavelmente era um lugar feito de pedra, onde os animais comiam, e o Deus encarnado, Deus, nasceu daquele jeito. Imagina, é muito louco a gente pensar isso, né? Porque as pessoas daquela época imaginavam que o Messias viria com toda a pompa, né? Ele seria um rei, que ele iria governar, ia libertar o povo de Israel da opressão dos romanos. Então eles esperavam um rei. Mas Jesus veio numa humilde manjedoura e por isso muitos não, por falta de estudo, né, não o aceitavam como Messias. E olha mais um improvável na história. Se a gente continua aí, versículo 8 de Lucas 2, fala assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E aí o texto continua e fala que anjos apareceram para os pastores e anunciaram que o Messias havia nascido, para eles irem até aquele local, dar as boas-vindas para o Deus que havia nascido. E eles vão. Só que pastores naquela época, ser pastor não era uma profissão muito legal. Era uma profissão humilde, sabe? Não era cheio de pompa. Mas Deus, mais uma vez, escolhe improváveis. Escolhe os pastores para que eles vão e recebam, deem as boas-vindas para Jesus. Então vamos colocar assim, não era para ser eles que recebessem o bebê. Não era para ser também o Danilo e a Lila. Não é verdade? Vocês foram escolhidos por Deus para trazer
né, ao mundo o Gael. Não é interessante? Muito. Tudo que é improvável, somos nós que queremos fazer planos. Esse é o detalhe. A gente precisa parar de querer fazer planos demais. E acho que a ansiedade, ela aparece muito na vida da gente, porque nós queremos fazer planos demais. Acho que é teu controle. E não é assim. Acho que é teu controle de tudo. Exatamente. Eu acho que se nós começássemos a deixar... Não é deixar na mão do destino. Exemplo, o Danilo colocou bem. Ele se preparou, a Lívia se preparou para o que deve né? Tá ali. Você tem que se preparar para tudo. Tem que estar preparado. Mas você não tem como evitar que as coisas aconteçam. Não tem como. Você está preparando a Aninha para ter bebê daquele jeitinho. E olha, 90% com certeza vai ser do jeito que você preparou. Mas de repente, olha, você alguma coisinha. E daí? E se acontecer? Deixa, no amor de Deus. Isso te acalma o coração. Exatamente. E aí então eles vão, dão as boas-vindas para Jesus e o tempo passa. Aí a gente vai ter a visita dos Reis Magos, que geralmente a gente acha que aconteceu tudo ali, né? Tudo na mesma. Aquele rolo, brincadeira. Acabou de nascer, já chega os pastores, depois chega os reis. Tem alguém na porta dando senha para visita. Verdade. Igual no visita 1, visita 2. No presépio, que a gente vê no presépio, tá todo mundo ali, naquela muvuca ali. Não foi. Não foi assim, o tempo se passou, a gente acha que mais ou menos uns 2 anos se passaram até que os Reis Magos chegaram. E os Reis Magos, eles eram astrônomos, né? Eles estudavam as estrelas. A gente fala de mago, a gente acha alguma coisa de bruxaria, mas não tem nada a ver. Eles estudavam as estrelas, eles perceberam uma estrela diferente no céu. E olha só, o povo de Deus, que tinha todas as profecias, que eram para ser conhecedores, não aceitaram o Messias, não aceitaram tudo como foi, e os magos vindo do Oriente, que perceberam a estrela, o sinal da estrela diferente. Que não eram judeus, Exatamente. como se fosse hoje, não eram cristãos. Exatamente. Eles perceberam e vieram de encontro. Quando eles chegaram ali, eles passaram por Herodes. E eles falaram, a gente veio visitar o rei. O rei dos Até judeus. mesmo eles esperavam, né, que o rei que estivesse aonde? No palácio, né? Palácio. Como que ficou Herodes? Herodes assim, mostra onde ele está para que eu possa adorá-lo. Não é mais ou menos isso? E aí eles partem, eles encontram Jesus, eles dão os presentes, né? Eles dão ouro, incenso e mirra, né? Que eram presentes preciosos. E olha Deus cuidando mais uma vez. Presta atenção, eles deram ouro, incenso e mirra. Eram coisas muito valiosas naquela época. E vai ter um porquê. E aí, em vez deles voltarem pelo mesmo caminho, eles são avisados, voltam por um caminho diferente para não encontrar o rei, para que o rei não encontrasse Jesus. E aí aparece um anjo para José e fala assim, ó, pega a sua família e foge para onde? O Egito. Nossa, mas o Egito sempre foi um sinal de lugar que não é pro povo de Deus, né? A Ana já foi lá, ela morou lá, cadê? Mas o Egito sempre foi um lugar que não era pro povo de Deus. E aí Por conta do paganismo, né? Isso. E aí eles são mandados para lá. E aí olha como os presentes são importantes, né? Era o sustento que Deus proveu para que eles pudessem passar essa temporada lá no Egito até que tudo se acalmasse. E tem um detalhe também, além do sustento, tinha um porquê os magos davam esses três presentes, né? O ouro você só dava de presente para alguém que seria rei. Os magos tinham isso no coração. Eles só davam de presente para aquele que seria rei. O incenso era dado somente para aquele que seria um sacerdote, a parte religiosa, né? O sumo sacerdote. E a mirra era dada para aquele que estava prestes a morrer. Olha que coisa forte, né? Não é forte? Então, um rei, que é o nosso sumo sacerdote, que morreria por nós. Então, esses 3 presentes, eles tinham um significado. Nada é por acaso. Eu sou apaixonado, sabe, pela Bíblia, Leila, e é porque não tem uma letra na Bíblia que ela está ali por acaso. Tem sempre um porquê para te dar uma lição, para te mostrar. Deus, ele veio ao mundo, a Carol colocou uma coisa muito forte, na plenitude do tempo. O que significa na plenitude? No tempo que ele tinha que vir. Quando Cristo voltar, ele vai voltar no tempo que ele tem que voltar. Então sou eu que tenho que me preparar, né? Sou eu que tenho que me preparar. Volto a falar de vocês. Você não sabe o dia que vai acontecer um parto desse de novo. Você não sabe o dia que uma criança pode nascer. Você passou 9 anos
9 anos dentro do SAMU, isso me arrepia, 9 anos dentro do SAMU, para de repente você fazer um parto de alto risco de um nascimento improvável. Mas ao longo desses 9 anos você se preparou como se ele fosse nascer naquele dia. Esse é o detalhe. O nascimento de Cristo, por que alguns receberam Cristo? Porque já estavam esperando como os magos, como os pastores. E porque o próprio povo dele não usou, porque eles nunca esperaram o Cristo. Esse é o detalhe. Então você pode de repente acontecer, se você falar, isso nunca vai acontecer comigo, você talvez não estaria preparado naquela hora. Né, Leila? As coisas quando não acontecem no tempo que a gente acha que vai acontecer, às vezes a gente cai no erro de tipo, não vai acontecer, Exato. e aí eu E você não se prepara. Exatamente. Você E não se- aí você é pego de surpresa. Né? E como a gente tem que tomar cuidado para que quando Cristo voltar a gente não seja pego de surpresa. Porque as coisas vão acontecendo e assim, eu ouvia da minha avó, nossa, Cristo está voltando. Quanto tempo se passou? Ela morreu com 92 anos, né? E às vezes tem tantas pessoas que tá nessa, tipo, nem vai mais acontecer, então eu vou levar a vida de qualquer jeito. E aí a gente pode ser surpreendido. A gente falou muito sobre propósito ao longo dessa temporada, né? Foi. Aproveitando, né, esse fechamento de temporada, a gente falou muito de propósito. E a gente entende que cada um tem o seu. Todo Isso. mundo tem um propósito. Tem Não é? literalmente sua cruz para levar, É, as suas dificuldades, mas cada um de nós temos um propósito, né? Nada por acaso. eles tiveram o propósito deles nessa história. O Gael talvez tenha um propósito incrível na vida dele. Verdade. A gente não sabe, mas O que, com certeza ele o que terá. Deus tem preparado para a vida dele, Exatamente. Jesus também tinha um propósito, né? Ele não nasceu à toa, não foi à toa, né? Que as coisas aconteceram como aconteceram. E ele cumpriu com excelência o propósito dele aqui. E aí, pensando sobre os improváveis, eu não sei, né? Se você que está escutando a gente hoje, se você já teve alguém improvável na sua vida que você não esperava que fosse acontecer aquela situação daquele jeito. Ou se você se sente um improvável, porque às vezes a gente se sente improvável, não é? Porque eu? Por que eu tô aqui? Por que tá acontecendo? Por que Deus me escolheu para isso? Então, só lembra de uma coisa. O improvável nos olhos humanos não é para os olhos de Deus. Deus tem sempre o controle das situações e nada do que Ele faz ou do que Ele permite é por acaso. Basta a gente abrir o coração e deixar ser usado por Ele. Fazer o nosso melhor, assim como vocês dois fizeram ao longo de todos esses anos, se preparando para aquele momento. E quando chegar a hora, Senhor, estou aqui para ser usada pelo Senhor. Então pode me usar, estou aqui. é bem interessante, né? Quando o Danilo falou de 9 anos, ele coloca assim, pensa bem, Danilo, você se preparou 9 anos para esse nascimento. Não é uma coisa interessante de pensar? Né? E para outros, né? Para outras dificuldades, para outras urgências e emergências que vocês vão enfrentar. Mas eu tenho que estar preparado quando? Hoje. É hoje. Eu tenho que estar preparado hoje, sabe? Quando a Leila comentou sobre minha avó já falava, não sei quem já falava, tem um texto bíblico que diz assim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus não retarda a sua volta, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez Deus não tenha voltado ainda porque Ele está esperando você. Eu acho que é isso. Quem sabe essa demora de Deus pode ter sido o Ricardo. Está esperando você. Eu acho que hoje é o dia da gente falar assim, Senhor, estou preparado. É isso. É isso. A Aline tá aqui. A Ali Aline tá aqui. É sério. Aline Ferreira. Ô Aline, um beijo pra você. Eu gostaria muito que você fizesse parte do nosso podcast da nova temporada. Será lindo, será maravilhoso. Nós podemos até trazer as imagens, né? Sim. Colocar as imagens. Deus abençoe você, o Gael, toda a sua família. Obrigado pela liberdade da gente contar a história, essa história linda, essa história maravilhosa, essa história de milagre. E não é a história do improvável, é a história do provável para Deus. É isso. Aí. O Deus do impossível. Exatamente. E que quer fazer o impossível na vida de todos nós, não é? Verdade. Tem um detalhe pra gente fechar Vai de lá. hoje. Tem um detalhe. Jesus veio da primeira vez como um bebê, humilde, pobrezinho, numa manjedoura. Só que ele vai voltar de novo. E a Bíblia também fala muitas profecias que mostram a volta de Jesus, não é?
Só que dessa vez ele não vai vir humilde, ele não vai vir no manjedouro, ele não vai vir como um bebê. Dessa vez sim, ele vai vir como um rei, poderoso, sentado no seu trono. E eu fico imaginando aquele dia, que festa maravilhosa que vai ser, imagina? Vai ser uma sensação maior do que você sentiu, não é verdade? Exatamente. E a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Naquele dia vai ser uma festa. Jesus vai vir como um poderoso, vitorioso, vencedor. E ele vai falar, vem viver isso junto comigo, porque a vitória também é de vocês. E naquele dia, nenhum bebezinho mais vai nascer na Costanedo, não vai precisar correr com a ambulância. Nunca mais. A Aline vai ter o bebezinho dela, o Gael, junto com ela, vai falar, Senhor, tá aqui o filho que o Senhor me concedeu, tá aqui, tô entregando pro Senhor. Então a gente vai viver feliz pra sempre. Como eu espero esse dia, né, Ricardo? O dia que a gente não vai mais precisar dizer adeus. Amém. Então, com essas palavras a gente encerra. Então, você quer deixar mais uma última mensagem? A última mensagem, eu quero muito agradecer vocês. Para nós é um orgulho ter o SAMU em nossa cidade. Que Deus abençoe sempre vocês. Que Deus dê muita tranquilidade para vocês. Que Deus dê força, coragem. Que vocês não têm noção de quantas lutas vocês ainda vão enfrentar. Mas o terceiro elemento vai estar sempre junto com vocês. Eu acho que a vida da gente é uma fornalha, né? Que nem a fornalha de Daniel. Na hora que você está queimando, na hora que você está aquela dificuldade grande, tem um Deus que está caminhando junto com vocês. Foi Deus que foi ali. E como você colocou uma coisa interessante, uma ambulância não é o melhor lugar para uma criança nascer. Vou dizer mais para você. Qualquer lugar, desde que Deus esteja pondo na mão. Nada é improvável para Deus. E a gente deseja a você, Ana, no próximo podcast, com certeza você já vai estar com esse bebezinho, vai trazer ela aqui, ela vai estar linda, maravilhosa, e sabe, foi importante durante essa temporada, quanta coisa nós aprendemos com todos que vieram aqui. Foram todos assim, cada história, cada coisa linda, cada coisa que nós aprendemos juntos. E cada podcast a gente crescia mais e mais, né? Exato. Vendo as histórias. Nós que ganhamos com Nós isso. que ganhamos, Nós que exatamente. ganhamos com isso. A evolução, quando a gente ia começar o podcast, que a Ana, né, anunciou a gravidez, a gente falou, nossa, a gente vai poder acompanhar a evolução da Ana, o barrigão crescendo. E a evolução, na verdade, não foi só da Ana, foi de todos Foi nós. de todos né? que vieram aqui, né? De todo mundo, a gente sentiu demais o Espírito Santo trabalhando aqui. As pessoas dizendo, eu escuto o podcast, nossa, está muito interessante, nossa, está muito legal, nossa, está muito lindo. Nós não temos noção do trabalho que nenhum de nós fazemos aqui, nem vocês, quem faz é o Espírito Santo. É isso, deixa ele tocar o caminho dele e nós vamos fazer a nossa parte. Que você tenha um Natal maravilhoso, que seu ano, com certeza, será um ano de muitas lutas, certeza absoluta, mas pode ter uma coisa no seu coração, o teu Deus vai te ajudar a vencer todas essas batalhas. Ele nunca dormita, Ele nunca te abandona, Ele nunca te esquece. Pode a sua família virar as costas para você, Deus não vai se esquecer de você. Se você nesse momento talvez esteja passando por alguma angústia, alguma preocupação, alguma ansiedade, olha, eu sei que não é fácil, mas respira fundo e deixa Deus conduzir sua vida, sabe? Tem pessoas aqui que estão preparadas para te ajudar, mas o maior deles é o Deus que você deve escolher para te ajudar. Você ora com a gente? Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida dos nossos convidados que estão aqui hoje, por tudo que o Senhor fez por eles naquele momento do nascimento do Gael. Muito obrigado porque o Senhor estava ali junto com eles e terminou bem, Senhor. Queremos fazer um pedido especial pela vida do Gael, da Aline e de toda a família, que o Senhor possa guardar esse bebê, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa crescer nos seus caminhos e cumprir o propósito do Senhor para a vida dele.
Nós também queremos colocar a Ana em suas mãos, a Ayla, o Julien. No próximo podcast eles já estarão com ela em seus braços, Senhor. Então nós pedimos que tudo corra bem no parto da Ana, que tudo dê certo, Senhor, que ela possa sentir a sua presença em todos os momentos junto com ela, Senhor. E abençoa o nosso podcast. Nós estamos finalizando mais uma temporada, que a sua mensagem tenha chegado nos corações onde ela precisava chegar, que vidas tenham sido transformadas, Senhor, e que no próximo ano, quando a gente voltar, que mais muitas pessoas possam ser alcançadas por tua palavra, com o teu amor. Que o Senhor possa nos usar sempre, nós estamos à sua disposição, e que o Senhor nos abençoe. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E qual é a data provável que nós vamos voltar? 26 de janeiro. 26 Última de semana janeiro, de hein? janeiro. 26 de janeiro Fiquem nós estaremos ligados. voltando, tá certo? Que muita gente vai viajar, né? Aqui fica assim. E é tão ruim, faz falta a Fernanda aqui, faz falta. Nós podemos ficar desfalcados, tá bom, gente? Mas fiquem conosco nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, dia 26 de janeiro. Estaremos voltando com Casa Nova. Casa Nova. Ai, vai estar lindo, vai estar É lindo. isso aí mesmo. Nós vamos ter alguns enfeitinhos pendurados, vamos colocar a Ayla pendurada aqui. É, super legal. Já tem um móvel aqui. Muito bem. Valeu, gente. Ótima gente. noite. Feliz Tchau, Natal. tchau. Pode ir. Tchau, pessoal do Instagram.